cafezinho com gibá, laia, cafezinho com gibá. Fala, rapaziada, podcast do Giba tá na área novamente. Você é o nosso convidado, chega aí. Hoje o nosso convidado é cria de Tabatã, já foi prefeito de Tabatã, tá na luta de novo, é pré-candidato. Ele é filho de um muito conhecido aqui da nossa cidade, vocês vão conhecer ele. Chamei o homem veio, tá aqui para bater esse papo. Chega aí, Paulinho de Ticha, vamos bater esse papo. Vamos. Boa noite, Paulinho. Tudo beleza? Giba, tudo bom, meu amigo? Joia. Chamei o homem veio, tá aqui, tá aí para conversar. Como é que você tá, Paulinho? Tudo bem, Giba. Amém. Prazer, meu amigo, estar aqui. Recebi seu convite e é uma honra estar aqui com você, que também é cria aqui de Tabatã. Sim, amém. O prazer é todo nosso. Tô meio gelado aí, né? Vamos lá. Ô, Paulinho, vamos começar o seguinte, cara. Eu queria que você falasse. A maioria das pessoas aqui já te conhece, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Quem é Paulinho? Conta pra gente um pouco a sua história e sua infância. As pessoas da infância que te conheceu, que você brincava aqui em Tabatã. Quem é Paulinho? Pois é. Bem, eu nasci aqui, né? Tive o privilégio de nascer aqui em Tabatã. Nasci no dia 20 de 2 de 1976, em uma casa de madeira, onde hoje é localizada a churrascaria Junata, pousada Junata. Sim. Né? E tem uma curiosidade, que eu até falei anteriormente aqui para você, que quando eu nasci, 3 dias antes, o Daniel, nosso amigo Daniel Lima, do Mercado Esperança, ele também nasceu 3 dias antes de mim. Sim. A minha avó foi parteira dele e foi parteira do meu nascimento também. A minha mãe teve um problema de amamentação no início da gestação, e aí a minha mãe de leite foi Dona Esther, que é mãe de Daniel. Então já comecei a ter um vínculo com a família do seu Simvaldão desde o período em que eu nasci, que eram vizinhos ao meu pai. Né? Então eu nasci aqui em Tabatã. A minha primeira professora foi Nice, mãe do ex-vereador Saulo. Depois eu fiz o meu primário na Ana Oliveira, fiz até a 8ª série. Ali perto do posto de gasolina. Perto da minha casa. Sim, então eu sempre estudei do prezinho até a 8ª série, sim, do lado da minha casa, sim, praticamente, né? E depois eu fiz o ensino médio, comecei um ano na escola aqui municipal, depois fui para a casa do estudante, sim, em seguida passei no vestibular e fui estudar em Vitória. Fiquei 5 anos em Vitória, estudando lá e vindo de 15 em 15 dias, 30 em 30 dias, porque eu trabalhava no loteamento aqui da minha família. Sim. Depois de formado, em seguida, digamos, eu formei assim em dezembro de 2023, quando foi em março, houve um concurso para o cartório lá de Taquari. E aí eu tive a competência e também a sorte de passar no meio de 72 concorrentes, eu tirei em primeiro lugar. E aí eu exerço essa função até hoje, que é a função de oficial de registro público, que é tabelião. Sim. Ô Paulinho, deixa eu te perguntar aqui, você é filho de Ticha, quem conhece Firmino Grifo Ribeiro, você já pensava em mexer com política, desde cedo já vendo seu pai naquela correria, ou você tinha sonho de outras coisas e acabou caindo para esse lado assim, por influência do pai ou da família? Conta um pouco pra gente aí. É uma excelente pergunta. Desde criança, Giba, eu convivi com minha casa sempre aberta, até hoje é assim, sim. Né? A casa aberta, falando sobre política. Antigamente não tinha hospital aqui em Tabatã. Quando uma mulher precisava ganhar neném, ia na casa do meu pai, arrumava o carro para levar. Sim. E a luta por Itabatã melhorar, né? Para trazer telefone, para trazer energia elétrica, enfim, para a cidade crescer, eu vi essa luta do meu pai. Então eu cresci com esses valores. Sim. Quais são? Os valores de que você deve lutar pelo coletivo, não apenas pelo seu interesse individual. Sim. Então, o ser humano que ele
nasce, cresce só pensando no próprio umbigo, ele não é um ser humano completo, ao meu ver. Sim. Ele precisa dar uma parcela de contribuição para o desenvolvimento da sua comunidade, da sua cidade. Sim. Né? E a forma mais eficaz, mais eficiente e que dá um maior resultado de você trazer benefício para a coletividade é através da política, né? Que você tem um poder maior de trazer as coisas. Então, o que me levou a entrar diretamente na política foi verificar que através dela eu posso trazer maior benefício para a comunidade. Sim, você falou uma coisa bem interessante aí, que a casa de Ticha, sua casa, sempre as portas foram abertas. Eu lembro que eu bem moleque, o meu tio ali, tio Zequinha, ele sempre gostou de Ticha, então ele ia lá, o meu pai também, e ali a gente chegava a qualquer hora ali, estava tudo aberto. Eu estudei no Oliveira também, já roubei umas mangas lá em Seu Ticha também, cara. Tinha um pé do lado de fora e tinha lá dentro também. Não sei se tinha a quadra do lado ali, aquela onde que é o Banco Bradesco, né? Sim, isso é só para quem cria de Tabatã. Ali no Banco Bradesco ali era uma quadra de futebol. Da escola da Suzano, que era o universitário, que funcionava na casa que era do meu pai também. Sim. Que hoje é a casa do Dr. Roberto Wagner. Sim, sim. Então a casa do estudante funcionava lá, na época era universitário. E a quadra da escola funcionava no terreno lá na frente. E aí, depois de um certo tempo, eu lembro que até Sula, policial, ele dava aula pra gente ali de educação física, a gente brincava naquela quadra lá, já tinha 2 pezinhos de manga. Época de manga a gente passava bem, cara. Na verdade pra você. Era ali do lado dessa quadra também tinha um pé de jambo. Sim. Que a galera gostava. Era ali no seu Rosivan, no final do Rosivan, tinha um pé de carambola. Rosivan, Sidney também. Perto do posto Pitstop. A gente passava ali, pegava umas carambolas e era uma benção que só. Verdade, verdade. Ô Paulinho, eu queria te perguntar o seguinte, cara. Vocês teve um momento muito difícil na vida de vocês, que foi o falecimento de seu Ticha. O que significa esse nome? O nome do seu pai, né? Firmino Grifo Ribeiro para você. Ticha, que levar o nome do pai é pesado, viu, cara? Ser conhecido pelo Paulinho de Ticha. Então há um certo peso, né, Paulinho? Claro. Queria que você falasse um pouco pra gente aí a respeito do seu Ticha, dessa responsabilidade. Né? É sempre muito bom falar do meu pai, né? Eu devo praticamente tudo na minha vida política e pessoal aos ensinamentos do meu pai e também da minha mãe, que a minha mãe ela tem uma importância muito grande na minha formação pessoal e na formação política. Tanto é que hoje a casa continua aberta, continua atendendo as pessoas, a minha mãe continua com o ritmo que o meu pai tinha. Mas do ponto de vista das orientações políticas, tanto pessoais quanto políticas, a do meu pai foi muito importante, né? Então ele teve a honra de criar uma cidade que é Itabatã, e ao falecer ver a cidade tão desenvolvida quanto Itabatã foi desenvolvida. Então o centro aqui de Itabatã foi todo ele que doou. O bairro Bela Vista, para quem não sabe, era uma área do meu tio Uruta, que na época a prefeitura a população ocupou, e a época Dona Marieta, que era a prefeita, Marieta Gazinelli, ficou de indenizar o meu tio Uruta, pagando ele a propriedade onde é hoje o bairro Bela Vista. Acabou passando o tempo, meu tio não recebeu esse valor, então ficou como se o Uruta tivesse dado os 250 lotes ali do bairro Bela Vista. É o cavalo bêbado ou o cachorro inchado que era conhecido? Os dois. Que eu lembro que a galera falava. Não, o pessoal brincava, cavalo bêbado era o Gazinelândia. Não, o Bela Vista. Cachorro inchado inventaram do nascimento do bairro Gazinelândia. Mas o cachorro inchado não pegou muito não, mas o cavalo bêbado pegou, até hoje eu lembro. Então ele doou ali praticamente 1000 lotes onde é o Gazinelândia, né? Então assim, o centro, Bela Vista e o Gazinelândia foi praticamente todo os bairros que meu pai doou aqui em Itabatã, né? Mas naquele momento precisava de doar mesmo, né? Hoje já funciona a expansão urbana de outra forma, através de loteamentos, financiamentos pela Caixa, mas naquele momento lá atrás precisava que alguém se dispusesse a colaborar para a cidade crescer, como foi o caso dele ter vendido 20 hectares de terra na ocasião para colocar energia vindo de Pouso da Mata aqui em Itabatã. Foi seu Ticha. Bancou do próprio bolso.
né? Eu queria ver o crescimento da cidade. O Hospital São José, ele que foi à frente, ficou à frente, várias pessoas faziam doações, então quem tinha mamão dava um caminhão de mamão, pessoa dava vaca, alguma coisa assim, e hoje existe São José. Sim. Aí em determinado momento a Caritas Diocesana assumiu e teve também apoio da Bahia Sul na época e da Aracruz. Sim. Mas o pontapé inicial, a primeira etapa do hospital foi a própria comunidade de Tabatã que fez, liderada por meu pai. Sim. Você estava contando a história ali, seu pai com meu avô, Antônio Barbosa, conta aí pra gente. Pois é, esses dias o meu tio Uruta, que também conheceu o seu avô, sim, Antônio Barbosa, a gente estava conversando lá na casa do meu pai, Zequinha sempre está lá no sim, escritório, e o Uruta falou uma coisa interessante. Ele falou: Paulinho, você tem o costume das pessoas aqui de Tabatã serem puxa-saco de seu pai, de Tixa. Fulano de tal era puxa-saco de Tixa. Mas o seu Antônio Barbosa era diferente. Tixa que era puxa-saco dele. Né? Então, um pouco que eu sei da história da sua família, do seu avô, é que vocês chegaram para aqui na época dos anos 1970, 74, praticamente no período em que eu nasci, em 1976, e seu avô desbravou a região do Bornã ali, sim, ocupando, né? Porém, nessa época começou a especulação imobiliária na área rural, em que grandes produtores estavam expulsando os poceiros, forçando e pagando muito barato para que a pessoa, ameaçando para a pessoa vender. E a família de vocês, muito resistente, na época meu pai havia chegado para Itabatã, e junto com meu tio Uruta, ajudou a legalizar a terra desses poceiros que já existiam. Então os pequenos produtores rurais aqui da região de Itabatã tiveram as terras totalmente legalizadas na época por iniciativa, sim, do meu pai. Sim. E de lá para cá, o vínculo da sua família com a minha, sim, é quase, sim, que como se fosse uma família só. A gente vê o Tixa participou de muitas coisas aqui da nossa cidade, né? Ele ajudou bastante no crescimento, né? No reconhecimento da nossa querida Mucuri. Sim. Ô Paulinho, deixa eu te falar aqui, a gente tem algumas pessoas que nos patrocinam, que nos ajudam aqui, acredito no nosso trabalho, né? Eu queria estar falando aqui a respeito do Rola Papo, do nosso amigo Renato, aqui na Avenida Minas Gerais. Renato, aquele abraço, está nos patrocinando. Toda quinta-feira tem uma promoção. Você compra uma pizza GG e ganha uma pequena. Na compra de uma, você ganha outra. Nosso amigo Renato, Rola Papo. Também está nos patrocinando a Telecom, do nosso amigo Henry, Fabinho, Júnior. Muito obrigado aí pelo carinho, pelo apoio. Também a iPhone Celular, Nayara, aquele abraço. Brigadão mesmo pelo patrocínio, pela confiança. Ô Paulinho, a gente falou sobre Tixa. Paulinho foi prefeito da nossa cidade durante 8 anos. Eu queria te perguntar o seguinte, Paulinho. Me pediram, as perguntas que tá aqui, as pessoas pediram para mim te perguntar. Sabia que você vinha, falou: rapaz, podia perguntar isso para ele. Eu falei: não, vou pegar. Aí não consegui, de mim mesmo, não consegui montar quase nada. Foi mais ele, eu falei: não, vou perguntar, que a galera tá perguntando. Tranquilo. Você foi prefeito durante 8 anos. E, assim, o que você poderia falar para a gente acreditar, que a gente possa confiar e te dar esse voto novamente, para essa credibilidade de ser prefeito de Mucuri novamente? Queria que você falasse com o telespectador que vai nos assistir, que essa pergunta veio de um deles. Você foi prefeito durante 8 anos, é ter considerado um dos governos melhores que já teve aqui no centro-sul da Bahia por algumas pessoas, e que o que faz com que a gente acredite que você possa fazer um bom trabalho aqui no Mucuri? Muito boa a sua pergunta, Giba. Em primeiro lugar, é importante definir o momento político, né? No momento, ninguém ainda é candidato. Sim. Existem as pré-candidaturas, né? Sim. A intenção de ser candidato, e é um momento em que a gente ouve as pessoas, inclusive, para saber da população quais são as suas prioridades em cada localidade. Mas tem coisas que estão muito latentes, que qualquer criança até de 10 anos sabe o que precisa em uma cidade, né? Mas eu vou citar um exemplo aqui, a pergunta é muito boa.
por exemplo, durante 8 anos do meu governo, eu pavimentei 180 ruas, das quais ruas grandes como a Espírito Santo, a Marieta Gazinelli, que ela tem 1,5 km de via dupla. Sim. Então, se você pegar a Marieta Gazinelli, é como se ela tivesse, se for 3 quilômetros, né? A Avenida Brasil, que hoje está sendo pavimentada, foi conquista minha através do deputado Jutaí Magalhães. Eu digo nem conquista minha, conquista da população de Mucuri, que votou no deputado e, em retribuição aos votos do município, o deputado destinou uma verba, 1.200.000, para a Avenida Brasil. Eu não consegui concluir, dada a burocracia que tem as verbas federais. Ela não chega no tempo que a gente precisa. Só para você ter uma ideia, eu demorei mais de 1 ano para iniciar a construção da Avenida Brasil e demorei mais de 1 ano para iluminar a 101, porque o DENIT criou uma série de barreiras, uma série de exigências, né? Mas graças a Deus conseguimos iluminar a BR-101. Conseguimos dar início à Avenida Brasil. Só que as verbas federais, elas têm a desvantagem de atrasar, mas ela tem a vantagem de só liberar o dinheiro depois que a obra está pronta, né? De que a etapa esteja pronta. Então, quando passa por uma crise o governo federal, a primeira coisa que eles fazem é travar a liberação de verbas. Então, eu só quero te explicar que mesmo obras de avenidas que estão sendo feitas hoje são conquistas do meu governo. Sim, sim. A Costa Rica também é do deputado Jutaí, da minha época. A Avenida Rio Mucuri foi uma articulação, que é uma emenda do deputado Durico Júnior. Sim. Que só para você ter ideia, é uma emenda de 2014, hoje é 2023 e não está pronta ainda. Né? A Avenida Brasil, ela é uma emenda de 2013, já tem 10 anos e não conseguiu concluir. Então, verbas federais têm esse problema, né? De a execução ela ser um pouco demorada. Mas ainda o que está sendo feito de calçamento novo em Tabatã ainda é fruto do meu trabalho, né? E voltando um pouco à questão da política, eu vou complementar o porquê de eu considerar que eu mereço uma oportunidade, caso eu venha ser confirmado na convenção como candidato. Eu estava com um projeto pessoal, logo após a perda da eleição passada, que eu estava focado em estudar para fazer concurso para juiz. Então, eu vinha focado nisso aí. Sim. Só que chegou esse momento agora, e ao avaliar com amigos, com familiares, ou eu fazia um trabalho político, que eu comecei a fazer há mais ou menos uns 30 dias, ou eu não teria como dar conta, nem conseguiria passar num concurso, que eu não ia estudar, dar uma dedicação tão boa, e também não ia ter um resultado político tão bom, né? Então isso pesou um pouco para eu avaliar se viria como pré-candidato ou não. E uma outra coisa é a manutenção do sonho do meu pai, como você falou, a questão da representatividade que o meu pai tem para mim, né? Sim. Então, ele tinha vários sonhos, né? E que eu acho possível de serem realizados. Sim. E como eu falei, para ser realizado é mais fácil estando na prefeitura. Sim. Então meu pai tinha um sonho de ver Itabatã 100% com rede de esgoto e 100% calçado. E eu quero realizar esse sonho. Então, você hoje, vamos dizer que tem eleição, você é pré-candidato, fica bem claro, né? Sim. Você ganha, então o seu objetivo principal no momento é fazer isso, então, né, Paulinho? É mexer nessa rede de esgoto, tudo. O meu objetivo principal para Itabatã é 100% de rede de esgoto e 100% de calçamento. Sim, em toda a cidade. Isso aí. Ô, Paulinho, só para complementar por que é possível, é o seguinte: eu pavimentei 180 ruas em 8 anos. O Triângulo Leal tem 32 ruas.
E o Cidade Nova, ele tem 48 ruas da Portugal até a pista. Sim. Ora, 32 mais 48 dão 80 ruas. 80. Se eu calcei 180, eu não tenho condição de calçar 80? Sim. Agora, o que aconteceu no meu caso foi que a Embasa ela não conseguiu me acompanhar. Todas as ruas que tinham calçamento em Tabatã, que tinham rede de esgoto, eu pavimentei. Sim. Inclusive pavimentei mais ruas ainda sem rede de esgoto, porque a Embasa não conseguiu acompanhar. Então, assim, então é possível sim pavimentar Itabatã todo, desde que a Embasa faça parte dela. Ela entra com o esgoto e a prefeitura em seguida faça a pavimentação. Sim. Ô Paulinho, todo mundo está sujeito a erro, nós somos seres humanos. Claro. Tem algum erro seu que você cometeu durante esses 8 anos que você não cometeria novamente, você sendo eleito? Alguma coisa que você errou de alguma forma, fala, não, isso eu não posso cometer mais, isso aqui vai ser diferente. Tem alguma coisa assim desse tipo? Ô Giba, eu diria a você que tem muitas coisas que eu aprendi com os erros. Não é demérito nenhum a gente reconhecer que a gente errou. O erro serve para a gente crescer com ele. Aprender, né? É igual uma pessoa que cometeu algum erro, alguma coisa, o passado não tem como você mexer mais. Não. Mas você pode fazer um bom futuro daqui para frente. Sim. Né? Então, assim, são várias coisas que serviu de aprendizado. Confiar em pessoas, porque eu, como já estive no governo e não estou mais, eu sei quem é meu amigo, quem era amigo do prefeito e quem é amigo de Paulinho. Sim. Bom é isso, né? É um fato. Eu acho que a prefeitura não é para a pessoa entrar lá e conhecer primeiro para depois fazer. Você já tem que entrar sabendo o que você vai fazer, senão não dá tempo. A prefeitura ela te engole. Você tem que saber qual é o seu objetivo. Como eu tenho em mente, eu quero, por exemplo, nós estamos falando aqui de Tabatã, mas tem Mucuri, que são novos espigões. Se eu conseguir 8 espigões, eu posso conseguir mais. Eu não estou falando nada além daquilo que eu provei que eu fiz. O que tem lá foi você que conseguiu. Foi eu que consegui. 460 casas, 400 em Mucuri, 60 em Tabatã. Então, eu tenho essa credibilidade, a meu ver, de falar para a população que no meu governo terá casas populares, porque eu provei que no meu governo eu fiz. E, infelizmente, nos governos anteriores e os que vieram depois de mim, não fizeram sequer uma casa de lona. Né? E ajudou bastante a população nessas casas mesmo aí, ajudou bastante. E nós temos projetos, inclusive nosso amigo Neuzivan, que está aqui nos bastidores, colaborou para isso, para colocarmos na prioridade do governo do estado a travessia da ponte para o rio Mucuri. Infelizmente, ainda não foi possível, mas no governo do estado é uma prioridade essa ponte. E eu estou tendo a satisfação e o conforto de hoje ser um pré-candidato afinado politicamente com o governo do estado e o único pré-candidato do município afinado com o governo federal, com o presidente Lula. Então as verbas federais e as verbas estaduais, através da minha pré-candidatura, elas são muito mais fáceis de serem conquistadas aqui para o município do que candidatos que apoiaram Bolsonaro ou que apoiaram o ACM Neto, por exemplo. Entendeu? Então hoje, no governo atual de Mucuri, infelizmente, não vem nada do governo federal e não vem nada do governo estadual em razão da falta de aproximação da gestão atual com os governos. Está nos patrocinando também? Vamos lá? Panificador de Tabatã, do nosso amigo Gelson. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo patrocínio, Gelson. Está nos patrocinando também a Pet Patas, do nosso amigo Gabriel. Alô, Gabriel, aquele abraço, jogador cara aí, viu? E também a Jojo Lavacada, nosso amigo Jonathan, filho de Vera Gaúcha. Gente fina. Quer trazer Vera aqui também para bater um papo? Você tem seu carro aí, tá sujo nessa chuva, lama. Procura Jojo Lavacar. Hoje estamos aqui com o Paulinho
pré-candidato a prefeito na nossa cidade. Ô Paulinho, queria te perguntar o seguinte, cara. Você falou aqui já das ruas. O seu governo trouxe mais o que de bom assim para a nossa cidade? A gente vê, não sei se tem a ver com você a questão da Caixa, a lotérica, foi tudo no seu governo também, Sim. né? Sim. Você poderia explicar para a gente melhor Sim. a respeito da Caixa, essas coisas? Além disso, eu vou explicar aqui, Giba, e para também quem nos assiste, quem nos ouve, o seguinte: por que não concluiu a vinda do Banco do Nordeste? Que estava para vir também. Que foi uma luta nossa, né, do banco para a vinda do Banco do Nordeste. Foi construído em frente à Caixa Econômica Federal, um prédio. Delegacia. Foi todo montado, já tinha gerente e do nada abortou-se a abertura do Banco do Nordeste, que é um banco de fomento importantíssimo aqui para a nossa cidade também. Sim. Então, o que aconteceu? Na época que nós lutamos para trazer o Banco do Nordeste, eu me comprometi a pegar a verba da prefeitura e pegar 5 milhões de reais todo mês e girar no Banco do Nordeste. Sim. Então, só com esse recurso que a prefeitura todo mês iria injetar no Banco do Nordeste, ia pagar contas, fornecedores, empresas através do Banco do Nordeste, Sim. já garantiria a despesa do banco aqui em Tabatã. Sim. Só que, infelizmente, a população optou por eleger um outro grupo político, elegeu o Dr. Carlos. O Dr. Carlos não cumpriu esse compromisso, e aí o banco desistiu de vir para o município de Mucuri. Sim. Mas é uma outra luta minha. Sim. Eu sendo candidato e ganhando a eleição, no primeiro ano, se Deus quiser, eu abro o Banco do Nordeste aqui em Tabatã. Sim, que é bom para todo mundo, né? Claro. Bom para a cidade, bom para tudo. É só a prefeitura garantir que vai os 5 milhões de reais girar no banco. Você pode ter certeza que o banco abre. Sim. Ô Paulinho, você sendo eleito, qual vai ser a sua forma de trabalhar? Que a gente tem visto muito o seguinte, as pessoas têm ganhado a prefeito, ganhando a eleição, e aí tem colocado pessoas em cargos que a pessoa não tem a capacidade, não tem o entendimento de exercer aquela função, e é colocado ali porque ajudou o prefeito, ou porque é parente do prefeito, e está acontecendo muito isso, e está deixando a desejar a nossa cidade. Eu sempre falo aqui, sempre vou bater na tecla a respeito de esporte, sou voltado para o esporte, amo o esporte, e a gente vê que tem pessoas que estão ali, foi colocada, mas não tem a capacidade de exercer aquela função. De que forma você vai trabalhar a respeito disso, do que vem acontecendo nessa gestão? Qual vai ser a sua forma de trabalhar? Olha só, não tem como o secretário ser bom se o prefeito não é bom. Sim. Entendeu? Então, é o que eu te falei. Um prefeito de qualquer cidade, ele tem que entrar já sabendo o que ele quer para determinada área. Sim. A exemplo do esporte. Eu, infelizmente, não consegui iluminar o campo, mas eu fiz um novo campo, Tabatã, gramado e tal, especial. Os campinhos de areia eu iluminei, ali no bairro Cidade Alta, nas casas populares, Cidade Nova, né? Então, falta às vezes a vontade, isso aí falta, Sim. a vontade da pessoa trabalhar, fazer, porque secretário, na minha opinião, ele não deve dormir, não. Sim. É igual o prefeito, não tem dia para você ser secretário. Se você é secretário de esportes, principalmente fim de semana, você tem que ser secretário, né? Então tem muita gente que está lá pelo emprego, não está pelo trabalho que tem que devolver para a população. Então falta essa consciência, sim. Então não é fácil você escolher pessoas para essas funções, mas é uma luta permanente. O prefeito tem que procurar saber das pessoas que são competentes. E também eu concordo que tem que ser amiga, sim. Porque é o que eu te falei, o amigo que é amigo não abandona o barco na hora que a situação está difícil, não. Sim. Porque se você coloca uma pessoa que às vezes se diz incompetente, mas no primeiro problema ela começa a falar que não está fazendo porque o prefeito que é ruim, que isso e aquilo, esse não serve também, não. Sim. O secretário ele tem que ser para as horas boas e para as horas ruins. Sim. O que eu acho que faltou para o Dr. Carlos e está faltando para o Robertinho
é um rumo. Pergunte ao secretário de esportes qual é o projeto do prefeito para o esporte. Ele não vai saber. Então, não é nem dificuldade para executar, não. Sim. Ele nem sabe o que ele tem que executar. Acredito. Né? Então, a área do esporte, eu acho que ela tem que ir para além da questão esportiva, ela é como uma terapia, incluir o jovem para sair das drogas, sim. Sair da prostituição. Nós temos uma juventude aí muito boa, querendo dar ideias, querendo ser ouvida, e às vezes a prefeitura tem uma barra de ferro no meio que não deixa quem gosta se comunicar, dar opinião, que talvez coisas simples tenham um efeito muito grande e a prefeitura acha que tudo é só dinheiro. Não é. Sim. Se você ouvir quem é do ramo, seja o desportista, seja na área cultural, seja na área da juventude, são ideias fantásticas, simples, falta a prefeitura interagir. E nós temos muita gente boa que tem muito a colaborar em nosso município, de forma inclusive voluntária. Sim, sim. Você falou aí a questão do campo, né? A gente a gente brinca ali todos os sábados, a gente sente falta de uma eliminação ali pra galera brincar, né? Que muitas vezes o camarada trabalha durante o dia todo, ele chega em casa 5, 6 horas. Sim. E a gente vê que o campo ali ele ficou meio que jogado. Mexeu e tudo, mas está meio jogado, falta iluminação, falta até mesmo vestiário para a pessoa trocar o uniforme, porque fica ali a céu aberto, entendeu? E até uma mãe de família, um pai de família ali está vendo. Na minha época foi sugerido, não sei se foi por Cornélio ou por Dadal, que era diretor, da gente alugar uma casa próxima ao campo, para essa casa servir de vestiário. Sim, sim. Foi uma alternativa, porque às vezes o vestiário, que é a ideia que eu tive ali, o campo tem o campo, mas ao redor é uma grande praça. Sim, sim. Então talvez a construção de um vestiário talvez quebrasse um pouco o visual. Sim. Mas foi sugerido na minha época alugar uma casa para servir de vestiário. Eu não inaugurei o campo porque eu estava esperando concluir a iluminação. Infelizmente, é um dos erros que eu admito que eu cometi, que foi de deixar o campo iluminado. Infelizmente, está lá o poste, fiação, tudo. E passou 2 mandatos e não tiveram coragem de botar a lâmpada. E eu acho que não vai botar. Eu vou falar um pouco. Talvez, se o destino for favorável a mim, eu coloque eu conclua uma arquibancada também pra gente lá, uma arquibancada para dar uma moral para a torcida. Pois é, mas nós temos que pensar a arquibancada se ela não vai quebrar o visual da praça. Quando eu falo arquibancada, porque muitas vezes é o pai de família, vai a mãe ali, quer sentar, Igual aquela ali da pracinha, por exemplo. Sim. Né? São só 2. Tranquilo. É uma arquibancada, mas não é aquela arquibancada que tampa. Sim. Inclusive, eu quero falar aqui, a respeito ali da praça ali, a gente teve um evento de Dadal aí, né? E que nem você falou, não é uma arquibancada que tampa, mas dá para você sentar, dá para você assistir os jogos. Dadal, aquele abraço aí, trabalho lindo que abraço, Dadal aí, cara, bonito pra caramba. Inclusive, Dadal foi meu diretor de esporte. Dadal, né? No meu governo. Sim, é top. Inclusive tem que trazer o Igor Lima, que disputou esse torneio, chegou na final aqui, representando Itabatã. Valeu, Igão, vamos bater esse papo aí. Galera, tá nos patrocinando aqui também a Magil Lanches, do nosso amigo Francisco. Aquele abraço, você que quer comprar o seu lanche aí, lá tem um X gauchão, cara, que dá para comer umas 5 pessoas, baratinho, o lanche é top. Magil Lanche. E também a Ibex 247, nosso amigo Ciano. Alô, Ciano, aquele abraço. Obrigado aí pelo carinho, pelo apoio. E também a pousada Tarumã, do nosso amigo Júnior Tarumã, lá de Mucuri. Valeu, brigadão aí. Galera, você que ainda não se inscreveu no canal, vai lá no YouTube, se inscreve, Podcast do Giba. E também vai no Instagram, segue a gente lá. Brigadão pelo carinho, alcançamos aí os 1000 inscritos aí. A galera tem gostado. Hoje estamos aqui com o Paulinho de Tixa, muito conhecido na nossa região. O Paulinho, eu fiz uma pergunta para o Paulinho, é o seguinte, das prioridades que ele tem aqui para a nossa cidade, para o nosso distrito. E Paulinho me falou que uma das prioridades era em Itabatã, fazer rede de esgoto e calçar. Eu queria que você falasse para a gente mais 2 prioridades. Assim que Paulinho sendo eleito, Paulinho é pré-candidato, ele sendo eleito, Paulinho, eu queria que você falasse mais 2 prioridades que você tem para toda a nossa Mucuri. Digamos que a prioridade principal é colocar a prefeitura para funcionar.
Sim. né? A saúde funcionar de forma regular, né? A educação funcionar de forma regular. Então, esses setores da prefeitura têm que funcionar muito bem. A gente ouve reclamação de falta de medicamentos em posto de saúde, né? O mais difícil eu fiz, por exemplo, aqui em Itabatã, eu construí os 5 PSFs que existem em Itabatã, foi eu que construí. Hoje a prefeitura não dá conta de colocar remédio e nem de colocar um médico. Sim. Mucuri a mesma coisa. Então, a prioridade principal é a prefeitura funcionar. Os setores, a assistência social funcionar, a saúde funcionar, a educação, os demais setores, né? No caso de Mucuri, é um sonho da comunidade lá, a ampliação do número de espigões que foram construídos, a questão do cais do porto de Mucuri, que é uma demanda grande da cidade, como eu falei também, a questão da ponte. Sim. A geração de emprego hoje tem que ter um olhar muito especial pela prefeitura, parcerias com o agronegócio para empregar a mão de obra não qualificada, Sim. a mão de obra braçal, e a gente fazer um amplo trabalho de qualificação da mão de obra, Sim. cursos técnicos, né, a prefeitura aperfeiçoar. Isso na área de geração de emprego. Uma outra demanda, Giba, que a comunidade do interior do município, Itabatã e Mucuri tem e é grande, é a questão da segurança pública. Sim. Então nós temos que melhorar, ver qual parceria que a prefeitura faz com a Polícia Civil, Polícia Militar, para a população ter uma sensação melhor de segurança. Sim. Taquarinha, Ibiraém, São Jorge, Belo Cruzeiro, 31 de Março, Nova Brasília, Cruzelândia e regiões de praia, sequer tem um policial para atender a comunidade. Na minha época, todas essas localidades tinham policiais. Sim. Hoje não tem. Então nós temos que voltar a ter policiamento em todas as localidades do interior do município e tentar reforçar o policiamento de Itabatã e o policiamento de Mucuri. Então, segurança também vai ser uma grande prioridade nossa. Sim. Ô Paulinho, a respeito dos distritos, que nem Nova Brasília, Cruzelândia, a gente vê muitas pessoas reclamando de estrada, tem um Costa Dourada, tem Três Corações. Você tem algum projeto aí para os distritos, né? Sim, alguma forma de trabalhar aí? Sim. A galera vai tá assistindo o canal aí, é bom que você fale conosco. Só para você ter uma ideia, Giba, na minha época foi em que nós conseguimos conquistar uma Patrol, uma Retro e uma Caçamba do PAC para atender o município. Na minha época nós tínhamos 3 Patrol, praticamente 3 patrulhas mecanizadas, que é o que chama, Patrol, Retro e Caçamba. Só que no meu período, esses equipamentos, o povo via nas ruas e nas estradas. Sim. Na gestão anterior e na atual, infelizmente se recebe mais de R$500 milhão por mês e ninguém vê essas máquinas trabalhando. Sim. Então, a prefeitura paga por essas máquinas. Só que as máquinas, infelizmente, não fazem o trabalho dela. Então, a região de zona rural é a maior carência que as pessoas pedem. Sim. E os produtores rurais que hoje empregam muito. Sim, sim. Tá certo? A turma do café, da pimenta, do mamão, banana. É crescido, né? Então, nós precisamos dar o suporte a essas pessoas, dar o suporte a esses empresários, aos fazendeiros e melhorar o acesso das comunidades rurais através da boa manutenção das estradas. Sim, bom. Ô Paulinho, eu queria que você comentasse com a gente aí o que Mucuri significa para Paulinho, que você fizesse um resumo. Estamos chegando no final aí, se eu pudesse resumir de uma forma aí que todos entendam o que Mucuri significa para Paulinho. Mucuri significa muito para mim, né? Todo município, em termos de identidade, significa tudo para mim. Sim. Só para você ter uma ideia, a minha mãe é nascida em Mucuri sede, o meu irmão que faleceu, não sei se você chegou a conhecê-lo, Marcelo, nasceu em Mucuri, né? A minha irmã nasceu em Mucuri. Sim. Eu que sou o mais novo, que nasci aqui em Itabatã, quando meu pai já estava morando aqui. Sim. Né? Então, os familiares da minha mãe são todos de Mucuri, do meu pai também veio toda para cá.
E eu sou um privilegiado, Giba, Sim, sim. de ter nascido aqui no município de Mucuri, de ter nascido aqui em especial em Tabatã, né? Então, de já ter sido prefeito, o próprio Tabatã já gerou sim. 2 vezes um prefeito, né? E quem sabe a próxima, Deus que vai saber disso aí. Então, se você chegar para mim, do ponto de vista político, e falar, Paulinho, toma aqui a prefeitura de Teixeira de graça, você não precisa fazer campanha, não precisa fazer nada, eu vou dispensar. Porque eu não tenho motivação. Não tenho motivação de ver uma rua pavimentada, de ver uma praça, como eu fiz aqui em Tabatã, não tinha praça nenhuma, eu construí, né? Então, essa sensibilidade, essa vontade de fazer, essa motivação ocorre no meu coração porque eu sou da terra, porque eu sou de Tabatã, eu sou de Mucuri. Então, o amor realmente é muito grande. Então, eu sou hoje um filho que quer cuidar do pai e da mãe, que é o município de Mucuri. É isso aí. Ô, Paulo, eu penso o seguinte, tem vindo muito... Já veio uns candidatos aqui, veio o Gelson, veio o Juntado Man, veio o Zé Maria Todos também, que é pré-candidato, tudo gente boa. Sou muito amigo do Gelson, amigo do Júnior, Zé Maria, respeito a todos. Sim, são todos pré-candidatos. E assim, eu tenho pedido com carinho para eles, quando estiver lá, não esqueça de nós mucurienses, que traga a gente de forma correta, respeitosa. Com certeza. Esse é o pedido que eu faço, como morador de Tabatã, criado em Tabatã. Quando estiver lá, não esquece da gente. A gente falou, você citou aqui a ponte. O pessoal necessita dessa ponte aí, que sempre é falada, mas nunca é feita. Verdade. Vocês possam pensar com carinho, independente de quem vai entrar, né? Que a gente não sabe, o futuro só a Deus pertence. Verdade. Mas vocês possam pensar com carinho na população e agir da forma correta para aquele que acreditar em vocês, dando voto, dando a credibilidade de corresponder a essa confiança. Sim. Até porque um município tão grande tem crescido. Seu pai fez parte desse crescimento. Então, vocês possam, quando estiver lá, não esquecer do povo mucuriense. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Obrigadão pela moral. Alô, se quiser deixar algum agradecimento, fica à vontade aí. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade aqui ao Giba e desejar uma boa noite a todos. E vamos fortalecer o canal do homem aí, tá bom? Vamos se inscrever, ativar o sininho no YouTube, seguir a gente no Instagram, Podcast do Giba. Paulinho tá na área, é pré-candidato. Chamei o homem veio, tá aí. Valeu, brigadão. Um abraço. Valeu.